Saudações vascaínas! O Vasco montou um supertime de astros para o Campeonato Brasileiro de 1989. Uma seleção de reforços. A Sele Vasco. O clube carioca não poupou esforços e investiu pesado, agitando o mercado com contratações de peso. Desde a polêmica transferência de Bebeto da Gávea para São Januário, no final de julho, os corações dos torcedores vascaínos não sossegavam. Todos estavam com o radinho colado aos ouvidos, à espera de anúncios sobre novas contratações que chegavam a qualquer momento. A vigília dos torcedores foi recompensada com grandes nomes como Andrade, Luiz Carlos Vinck, Tato e Marco Antônio Boiadeiro. Com uma quantia considerável, perto de 40 milhões de cruzados novos, vindos das vendas de Romário, Giovani, Paulo Roberto, entre outros, o Vasco investiu em ícones como Tita, da seleção brasileira. Antes mesmo do campeonato começar, as expectativas de título eram altas e justificadas. Quase 9 milhões de cruzados novos foram desembolsados para adquirir craques de primeira linha. Isso gerou uma confiança generalizada em São Januário. Bebeto tornou-se a nova estrela em um elenco já repleto de talentos como Acácio, Mazinho e Bismarck, todos com passagem pela seleção brasileira. O início foi promissor, com uma vitória por 1-0 contra o Cruzeiro no Mineirão e um empate em 1-1 contra o Coritiba no primeiro jogo em casa. Bebeto, contudo, não pôde participar dessas partidas devido a uma lesão. Apesar de conquistar 3 dos 4 pontos possíveis, na época, a vitória valia 2 pontos, o Vasco mostrou desorganização em campo, e Bebeto passou a ser a esperança para dias melhores. Finalmente, Bebeto trouxe alegria para os torcedores na vitória por 2-1 contra o Santos, na Vila Belmiro. O estreante Bebeto marcou um golaço, vestindo pela primeira vez a camisa vascaína, enquanto o segundo gol foi de Marco Antônio Boiadeiro. O Vasco, mostrando por que era tido como favorito, parecia estar encontrando seu ritmo ideal. A máquina vascaína começava a operar no auge de seu desempenho. Sem Bebeto, que lidou com uma contusão na coxa, o Vasco empatou em 2-2 com o Bahia, marcando 2 gols por meio de Bismarck. O time mantinha a invencibilidade, vencendo fora de casa, contra Cruzeiro e Santos, enquanto não conseguia superar os adversários, Coritiba e Bahia, sem seu estádio. O clássico contra o Fluminense no Maracanã representou a estreia de Bebeto pelo Vasco no Rio de Janeiro, mas terminou em um empate sem gols, premiando a retranca do Fluminense. As tentativas de ataque lideradas por Bebeto e Bismarck foram anuladas. O Vasco permanecia como a única equipe invicta no campeonato. Fora de campo, o diretor Eurico Miranda anunciou a contratação do zagueiro Quiñones, 26 anos, do Barcelona de Guayaquil e da seleção equatoriana. O Vasco viveu um momento de empolgação com 2 vitórias expressivas, 4-1 contra o Goiás e 3-1 contra o Grêmio. O técnico Nelsinho elogiou a equipe por sua atuação brilhante contra os gaúchos. A equipe, rica em jogadas ensaiadas, triangulações e passes precisos, envolveu facilmente o Grêmio, consolidando sua liderança. Bismarck se destacou, assumindo a artilharia do campeonato, com 5 gols. A alegria voltava a São Januário. No entanto, sem Luiz Carlos Vinck com Bebeto tentando se recuperar de contusões, o Vasco perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Palmeiras em São Paulo e empatou sem gols com a Portuguesa, em casa. Roberto Dinamite, agora na Portuguesa, enfrentou seu amado Vasco pela primeira vez. Encerrando o primeiro turno na liderança do Grupo B, empatado em pontos com o Palmeiras, o Vasco se preparou para o segundo turno com reforços como o zagueiro equatoriano Quiñones, o meia Tita e o atacante Bebeto, almejando formar um time mais forte. O segundo turno começou com um empate em 0-0 com o São Paulo, mesmo com as estreias de Quiñones e o retorno de Tita e Bebeto. A expulsão de Bebeto contra seu ex-clube e a derrota para o time de Zico e Júnior fizeram o Vasco perder a liderança para o Palmeiras. Um empate contra a Internacional em Limeira mostrou sinais de crise.
No entanto, uma vitória por 4-2 sobre o Náutico em São Januário e um empate em 1-1 com o Atlético Mineiro deixaram o Vasco em segundo lugar no Grupo B. O time venceu o Corinthians por 1-0, superando a crise, e uma vitória do Botafogo sobre o Palmeiras ajudou o Vasco a chegar à última rodada precisando vencer o Internacional e torcendo para que o Palmeiras não passasse de um empate com o Corinthians no Morumbi. O Vasco demorou, mas no Campeonato Brasileiro, justificou o apelido de seleção. Com uma equipe repleta de craques que já vestiram a camisa amarelinha ou fizeram parte do grupo do técnico Sebastião Lazzaroni, a Sele Vasco teve um desempenho arrebatador na reta final. Diminuiu a diferença que a separava do Palmeiras e, com muita emoção, garantiu sua vaga na final contra o São Paulo. Levava uma vantagem de 1 ponto por ter tido uma campanha melhor que a do tricolor. Isso significava que vencer o primeiro jogo da final já renderia o título, sem a necessidade de um segundo confronto. Porém, até a última rodada do segundo turno, o Vasco enfrentou momentos de aflição. O Vascão precisava vencer o Internacional, no Beira-Rio, e torcer para um tropeço do Palmeiras diante do Corinthians. O calor de Porto Alegre, a postura defensiva do Internacional e a preocupação com os outros resultados foram dissipadas quando Bebeto marcou um golaço de sem pulo. Em seguida, Bebeto marcou mais um gol, selando o placar de 2-0 na casa do adversário. Com a derrota do Palmeiras para o Corinthians, a vaga na final foi garantida após tantas angústias, frustrando os críticos. A diretoria atendeu ao desejo dos jogadores e marcou o primeiro jogo com o São Paulo para o Morumbi, já que as melhores performances da equipe ocorreram fora do Maracanã. E escolheram vestir a camisa preta, acreditando na superstição para a decisão. O goleiro Acácio também optou pela amarelinha, reservada para grandes ocasiões. Toda essa preparação supersticiosa rendeu frutos. O time, que enfrentou comparações com a seleção, finalmente confirmou seu destino de campeão no 1-0. O gol do título veio de um contra-ataque fulminante, Luiz Carlos Vinck cruzou a bola, Bebeto passou por ela, e Sorato finalizou de cabeça. Um gol histórico que culminou nos milagres de São Acácio, garantindo o tão sonhado título. Naquele inesquecível 16 de dezembro, o time jogou como verdadeiro campeão, com coragem e personalidade, demonstrando sua força. Cada contratação mostrou sua importância, cada atleta exibiu garra e amor pela camisa. Campeões que passaram a fazer parte da galeria dos heróis de São Januário. Os corações vascaínos vibraram diante de um esquadrão que, no momento crucial, provou ser digno do nome Sele Vasco, campeão brasileiro de 1989.